Então eu tenho que perguntar para a minha morte: esse namoradinho que eu estou ajeitando agora, estou pegando para criar, é bonito? E a morte, com muita delicadeza, às vezes ela dá uma voltinha assim. Ela está vendo do outro lado. Ela conhece coisa que você não conhece, entendeu? Então você tem que fazer amizade com a morte. Isso que eu estou comendo, isso que eu estou rezando, isso que eu estou fazendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém? Sua morte está. E, gente, a morte, ela é muito séria. Qual é a qualidade que vira defeito da pessoa sincera? A pessoa sincera, esse é o tema do dia de hoje na missa, ela não pode esconder nada, a morte não esconde nada. Por isso que na hora da morte da pessoa, vem à tona aquilo que a pessoa é. A igreja aconselha os padres, quando fizer sermão de defunto, por exemplo, tomar muito cuidado com as palavras, não elogiar muito. Porque o padre estava falando, tão elogiando aquele defunto, que a viúva falou: vai lá ver se é o seu pai. Acho que trocaram. Não é possível, esse padre está falando tanto desse homem aí. E às vezes o padre tem que dizer: esse homem era um honrado pai de famílias. Fica ruim ter que falar isso, não é? Porque quer exaltar tanto a pessoa. A morte tem que ser minha amiga. E eu preciso fazer amizade com a minha morte. Agora, uma coisa verdadeira. Quando foi, eu vou falar nisso hoje de tarde. Quando foi que Jesus chorou? Para valer. Na morte de... Por isso que muitas e muitas vezes, você só vai saber o que é chorar verdadeiramente na morte de alguém. Coisa linda. Sabe vocês homens... Principalmente, eu não entro nesse campo aí não, porque eu já aprendi a deixar de ser besta. Não deixei de ser homem, mas deixei de ser besta. Você homem muito durão, que fica se achando sempre no controle, pessoa que controla, não dá de parar para essas crianças para berrar aí não, louco. Leva para lá assim, ó, tem um rio lá embaixo, leva para nadar lá, leva para nadar. O corpinho boia, né? Vocês que são muito durões, que se acham muito importantes. Eu quero ver um homem se achar importante com um filhinho à beira da morte no colo. Eu quero ver uma pessoa se dizer muito importante, tendo que se despedir do marido, da mulher, do namorado, da namorada, do pai, da mãe, ou pior dos piores, quando o pai e a mãe têm que despedir de um filho. Eu quero ver uma pessoa forte. A morte é amiga verdadeira. Você é amiga verdadeira, ela traz a sua emoção ao nível real. Por isso que a gente tem que experimentar a emoção da morte. Por isso que hoje eu acho uma tristeza danada a forma como se morre. Primeiro tentou esconder a morte. Depois tentou criar um deboche da morte. Com esses filmes aí de defunto, com esses filmes de assombração, com esses filmes de sexta-feira 13, essa coiseira toda que tem, de monstro, não é? Essas coisas medonhas. E depois desumanizou a morte. Gente, e eu falo isso para você, olha, eu não pude participar da morte do papai, até porque papai morreu de repente. Então, papai estava vivo, eu comecei a celebrar a missa. Quando terminou a missa, Paulo César me procurou e disse: Léo, seu pai infelizmente faleceu. Eu não acompanhei a morte do papai. Mas agora, por exemplo, da Juscelia, eu acompanhei as últimas 15 horas da sua agonia. E acho que foi até hoje a experiência mais profunda que eu já tive de hominização. De virar gente. Sabe, você segurar na mão de uma pessoa que você ama, essa pessoa rodeada com os consagrados de Betânia, os irmãos dela, muitas vezes, durante o último dia da vida dela, nós cantamos, muitas e muitas horas, chorando, mas muito,
cantamos as músicas que ela gostava de cantar. Quantas vezes eu cantei para ela no ouvido dela a música do Nelsinho, Quem Te Segurou Foi Deus. Era o dia de Santo Agostinho, algumas vezes eu falei no ouvido dela, mergulhe-se em Deus, entre em Deus, entregue-se a Deus, não resista mais. E você vê, a pessoa vai suavemente entrando na graça de Deus. Gente, essa é uma experiência que eu peço a bondade e a misericórdia de Deus. Não deixa nunca mais, se for possível, que eu fique longe da morte das pessoas que eu amo. Porque aí você ama a pessoa. Aí, sabe, só com o tempo você vai perceber que foi uma riqueza. Primeiro porque eu ia ficar com a pessoa o resto da minha vida. Nós não somos grudados em ninguém. Mas você saboreia essa pessoa. Outra coisa, a morte ela é tão amiga que ela mostra para a gente a alma da pessoa. Não tem outro jeito de ver a alma da pessoa. Aliás, não tem jeito de acreditar na vida eterna sem passar pela experiência da morte de alguém. Então, antigamente, onde que o pai morria? Onde a mãe morria? Em casa. O médico vinha lá, mandava chamar a família, reuniam-se os filhos de longe, os netos. Muitas e muitas vezes, o pai, a mãe ou aquela pessoa que estava morrendo, podia dizer as suas últimas palavras, e nós sabemos já por Jesus, que as últimas palavras são as mais importantes. Era aquele testamento. A Bíblia mostra, por exemplo, como é que Jacó morreu. Moisés, antes de morrer, faça uma pesquisa na Bíblia, eu estou fazendo e vou oferecer isso a vocês, se Deus quiser, no ano que vem, em forma de um livro. Como é que os grandes homens e as grandes mulheres de Deus morreram? Fizeram uma releitura, deu conselho. A Ju fez isso com cada um de nós, no jeito de olhar, no jeito de pedir desculpa. Ou como o Sueco fez comigo, e eu narro num dos meus livros, 2 dias antes de morrer, ele tirou aquele aparelho, ele não podia fazer mais nada. Ele não tinha força para falar, ele tirou o aparelho, olhou para mim e falou assim: pai, eu te amo, e tapou rápido. Gente, eu nunca, olha, nem quando eu tive mulher na minha vida, que eu fui namorado, eu fui quase noivo, nunca uma mulher, olha, nem minha mãe, nunca falou para mim do jeito que o Sueco, meu filho, falou: eu te amo. Por quê? Porque ele falou naquele momento de passar, foi a última vez, a última fala que nós tivemos. É meu filho falando para mim: pai, eu te amo. Muitos de vocês que têm aí 3, 4, 5, 10 filhos na carne, não tiveram essa experiência que eu tive sem ter um filho na minha carne. Por quê? Porque aquele eu te amo dele estava purificado pela morte. Ali ele não precisava preocupar: será que se eu disser isso, o Léo vai achar que eu sou homossexual? Será que eu posso dizer isso? E ainda mais tinha mais um padre, o padre André estava no quarto, tinha mais 2 meninos consagrados, o Douglas e o Éder junto. Não pensa mais nada, a morte purifica. Então, nós precisamos reconciliar-nos com a morte, nesse sentido de descobrir que a morte é minha amiga, que ela me torna melhor, que ela me humaniza, que ela me faz matar o que não presta. Ora, você está com um amigo seu, sentado no restaurante, vocês estão comendo lá um filé mignon maravilhoso, ao molho madeira, um jantar solene. De repentemente você vê que em cima daquele filé mignon está andando suavemente. Lembre muito do Padre Jonas na pregação anterior. Andando em cima daquele filé mignon, uma enorme de uma lesma. Que alguns inclusive dão o nome correto de escargot. Esse é o nome certo. Porque parece mesmo que foi uma coisa assim escargada, não é? Então, você vê aquela lesma andando, e você vê que o seu amigo parte a lesma, e ela começa a soltar aquele negócio branco, igual o furúnculo do padre. Você deixa essa pessoa comer? Está vendo? Eu falei de uma coisinha de nada que deu nojo. A única coisa que devia de dar nojo na gente é ver que a sua filha, que o seu